Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estarmos aqui novamente reunidos para mais uma leitura na Bíblia Sagrada. Esta noite vamos continuar no Evangelho de São João e vamos continuar, vou chamar aqui de página 2. Ontem fizemos a página 1, então vamos continuar hoje a página 2 da introdução ao Evangelho de João. Cristo partiu à nossa frente a fim de nos preparar um lugar na casa do Pai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Conforme Deuteronômios, capítulo 1, versículos 33. Mas virá buscar-nos para que possamos nos reunir a Ele onde Ele está. João, capítulo 14, versículos 2 ao 3, capítulo 17, versículo 24, capítulo 12, versículos 26. Aquele que se coloca no seguimento de Jesus, como seu discípulo, chega finalmente lá onde está Jesus. Capítulo 1, versículos 39, 37, 39 e 7, capítulo 7, versículos 34, 33, 34, capítulo 8, versículos 21, 22. Na casa do Pai. Capítulo 14, versículos 2 e 3. Moisés, como todos os profetas, fora enviado por Deus para salvar e guiar seu povo. Êxodo, capítulo 3, versículo 10 ao 12. Também Cristo foi enviado por Deus para dar a vida aos homens. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 34. Capítulo 6, versículos 29 ao 57. Capítulo 7, versículo 29. Capítulo 10, versículo 36. Capítulo 17, versículo 18. É assim que Jesus, em 26 passagens, refere-se a Deus como aquele que me enviou. Capítulo 4, versículo 34. Capítulo 5, versículos 23 ao 24, 30, etc. Todavia, como podemos crer que ele de fato é o enviado e não o impostor? Capítulo 17, versículos 8, capítulo 17, capítulo 8, versículos 21 ao 25. Moisés já fizera essa objeção a Deus. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, capítulo 4, versículo 1. E para responder a isso, Deus concedera a Moisés realizar sinais, que seriam a prova de sua missão divina. Êxodo, capítulo 4, versículos 2 ao 9. O mesmo acontece com Jesus durante sua vida terrestre. Ele realiza sinais, ele realiza 6 milagres, dos quais os 2 primeiros e o último são dados como sinais que provam sua missão. Capítulo 2, versículo 11, capítulo 4, versículo 54, capítulo 12, versículo 18, conforme capítulo 11, versículo 42. É por causa desses sinais que as multidões seguem Jesus e nele creem. Capítulo 2, versículo 23, capítulo 6, versículo 2 ao 14, 7 ao 31, 11 ao 47, 12 ao 37, 20 ao 30. Com efeito, apenas Deus pode subverter as leis da natureza. Se, portanto, um homem realiza sinais, é porque veio da parte de Deus e porque Deus está com ele. Capítulo 3, versículo 2, capítulo 9, versículos 32 ao 33, e Êxodo, capítulo 3, versículo 12. E o sinal por excelência, o 7º, será a ressurreição. Capítulo 2, versículos 18 ao 22. Pois é o próprio Jesus que tem o poder de retornar
retomar sua vida. Capítulo 10, versículo 17 ao 18. Para crer em Jesus, todavia, não é preciso dar demasiada importância aos sinais. Capítulo 4, versículo 48, capítulo 20, versículos 25 e 29. É definitivamente a sua palavra, a mensagem que ele nos transmite da parte de Deus, que nos deve ligar a ele. Capítulo 4, 40 ao 42. Se mesmo depois do sinal da multiplicação dos pães, apenas os 12 permanecem fiéis a Jesus, é porque compreenderam que ele tem as palavras da vida eterna. Capítulo 6, versículos 66 ao 69. Suas palavras devem empenhar nossa fé no mesmo grau dos sinais que ele realiza. Capítulo 15, versículo 22 e 24. Êxodo, capítulo 4, versículos 15 ao 17. Se de fato os sinais testemunham em favor da missão de Jesus, capítulo 5, versículo 36, capítulo 10, versículo 25, podemos ser motivados também pelo testemunho do Batista. Capítulos 1, versículos 7 ao 8, capítulo 15, capítulo 7, versículos 8 ao 15, capítulo 5, versículos 31 ao 35. Pelo testemunho do Pai por ocasião do batismo de Cristo. Versículo 5, capítulo 5, versículo 37, capítulo 1, versículos 32 ao 34. Pelo testemunho das Escrituras que anunciaram sua vinda. Capítulo 5, versículos 39 e 45 ao 47, Deuteronômios, capítulo 18, versículos 15 ao 18. Enfim, pelo Espírito, capítulo 15, versículos 26. Quanto ao discípulo que Jesus amava, ele pôde testemunhar que Jesus está realmente morto. Capítulo 17, versículos 35. Condição indispensável para que o sinal por excelência, a ressurreição, não possa ser contestado. Ao tema de Jesus, novo Moisés, está estreitamente ligado o de Jesus, rei messiânico. É porque o conhecem como o profeta por excelência, que os judeus querem se apossar dele para fazê-lo rei. Capítulo 6, versículo 14 ao 15. A ligação entre os dois temas provém talvez das tradições samaritanas. Para os samaritanos, com efeito, duas personagens dominavam a história bíblica: Moisés, o profeta por excelência, e o patriarca José, a quem eles davam o título de rei. Conforme Gênesis, capítulo 41, versículos 41 ao 43. Ora, no Evangelho de João, depois de ter sido reconhecido como aquele de quem Moisés escreveu na lei, capítulos 1, versículos 45, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 18, Jesus é proclamado Rei de Israel por Natanael. Capítulos 1, versículo 49. E logo depois ele fornece vinho para aqueles que não tinham, como o patriarca José havia fornecido trigo durante a fome do Egito. Capítulo 2, versículo 5, citando Gênesis 41, versículos 55. De qualquer modo, com esse título de rei dado a Jesus, chega-se às tradições judaicas, segundo as quais Cristo, o rei messiânico, devia ser descendente de Davi. Capítulo 7, versículo 40 ao 42. Aclamado pela multidão como rei de Israel, Jesus fará sua entrada solene em Jerusalém. Capítulo 12, versículo 13. É como rei dos judeus, e será condenado à morte e pregado à cruz.
capítulos 19, versículos 3 ao 12, capítulo 15, versículos 19 ao 21. Como explicar esta dramática inversão de situação? É que Satanás, o diabo, já reina sobre o mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Capítulo 12, versículos 31. Capítulo 14, versículo 30. Capítulo 16, versículo 11. E o mundo inteiro jaz em seu poder. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Por trás dos opositores de Jesus, esconde-se e age o príncipe deste mundo decidido a acabar com ele. Capítulo 14, versículo 30. Capítulo 13, versículo 2 ao 27. Ele domina o mundo, e este mundo mau, ao qual pertencem os chefes do povo judeu, capítulo 8, versículo 23, só pode odiar Jesus e todos aqueles que se tornaram seus discípulos. Capítulo 15, versículos 18 ao 19, capítulo 17, versículo 14. O Evangelho de João se apresenta então como um drama. A cada vez que Jesus sobe a Jerusalém, ele se choca com uma oposição cada vez mais violenta da parte dos chefes do povo judeu. Capítulo 5, versículo 16 ao 18, capítulo 7, versículos 30 ao 32, capítulo 44, versículos 30, 32 e 44, capítulo 8, versículos 59, capítulo 10, versículos 31 ao 39, que, finalmente, reúnem o sinédrio e decidem levá-lo à morte. Capítulo 11, versículos 47 ao 53. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor, pedimos o vosso discernimento, a vossa ajuda, por intermédio do Espírito Santo, para bem compreendermos as vossas palavras que aqui acabamos de ler no Evangelho de João, esta introdução. Hoje eu intitulei esta como a página 2, para que possamos assim, Senhor, bem utilizar os vossos ensinamentos em nossas vidas e nas vidas de todos aqueles que convivem conosco neste nosso mundo. Convido novamente a todos aqueles que estão acompanhando esta leitura a fazerem a reflexão com calma, as palavras que aqui foram lidas em João, e que mais uma vez busquemos todos nós continuar nosso aprendizado no Evangelho de Deus, para assim nos tornarmos pessoas melhores e ajudarmos este mundo também a ser um mundo melhor. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus. Com isto encerramos mais uma leitura da Bíblia Sagrada e esperamos poder estar aqui daqui a pouco, todos nós reunidos para mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem em paz, fiquem com Deus.